Você provavelmente nunca ouviu falar da FEMA, ou talvez tenha ouvido mencionar em algum filme, mas sem prestar maior atenção a esta sigla. Olá amigos, eu sou Eduardo Almeida e esse é o canal Mundo das Artes. FEMA, Federal Emergency Management Agency, traduzido significa Agência Federal de Gestão de Emergência, abreviado como FEMA. Em 1979, o presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, criou a FEMA, onde seu objetivo principal é coordenar as respostas a desastres que ocorreram no país e que supere os recursos das autoridades locais e do Estado. Só que um mistério começou nos anos 90, quando a FEMA começou a fabricar caixões. É de fato que os norte-americanos são bastante assustados com o seu governo federal paranoia, que tem raiz na Guerra de Independência dos Estados Unidos, a qual gosta bastante de usar o secreto, portanto, não é de se estranhar que muitos por lá fiquem com a pulga atrás da orelha com vastos depósitos por todo o país de grandes caixas plásticas, que lembram muito a caixões. Daí então, websites de teorias conspiratórias publicaram o artigo mostrando e questionando esses lugares com milhares de caixões especiais de plástico, espalhados pelo país. Como esses caixões estão sob controle da FEMA, logo ligaram isso aos planos de Internment Camps da agência, que significa campo de internamento. Esses seriam campos montados pela FEMA em caso de grandes desastres ou catástrofes para atender vítimas civis, pois existem vários campos de concentração pelo país, a cada um deles são separados em alas, tendo a capacidade para atender 20 mil pessoas. No site da própria FEMA diz que este lugar é listado como uma base para pesquisa e centro de saúde mental. Com o tempo, esse mistério foi meio esquecido e perdeu popularidade. Recentemente ganhou novo interesse quando foi a público, discretamente o ex-presidente Barack Obama encomendou mais de $1 bilhão em novos caixões para a FEMA, porque o governo federal preparou planos tendo armas químicas, campos de internamento e já encomendou tantos caixões. Era a pergunta feita então que, claro, mereceu apenas uma resposta evasiva da FEMA. Então mais teorias surgiram. Esses caixões foram fabricados na Geórgia e ao decorrer dos anos foram se espalhando por todo o país. Na Geórgia, onde esses caixões começaram a surgir, existe um monumento que se chama as Pedras Guias da Geórgia, feito em granito, localizado no condado de Elbert. E neles estão gravadas 10 frases em 8 línguas modernas, e uma das mensagens no topo diz: manter a humanidade abaixo dos 500 milhões de habitantes em um balanço constante com a natureza. Outras teorias dizem que a FEMA não está aí para dar assistência ou proteger os cidadãos, mas sim para preparar a morte deles. Isso porque existem milhares de caixões espalhados por todo o país, onde muitos se perguntam por que tantos caixões. As características técnicas desses caixões são muito específicas, o que põe outra pulga atrás dos teóricos da conspiração norte-americana. Esses caixões foram desenhados para serem armazenados facilmente em grande quantidade, fabricados com um tipo especial de plástico que garante que os caixões pudessem ser armazenados ao ar livre por mais de 100 anos. O tamanho é suficiente para armazenar até 3 cadáveres adultos. Reforços internos que permitem ser enterrados no dobro da profundidade sem risco de rompimento ou vazamento, desenhados para serem de fácil manuseio. O governo norte-americano, claro, nega tudo e rotula tais teorias como bobagem. Afirma que tais caixões são apenas envoltórios externos para caixões tradicionais de madeira, para serem usados em cemitérios, próximo a lençóis freáticos, a fim de evitar a contaminação de fontes de água potável do país. Mas o que poderia causar tantas mortes em tão curto espaço de tempo que demandaria enterros coletivos? Daí surgiram várias teorias. Mortes resultantes de ataques terroristas, com armas biológicas ou nucleares. Mortes resultantes de cataclismo, envolvendo queda de meteoro, ou essa que estamos vivendo hoje. Mortes em massa resultante de algum massacre biológico causado por algum vírus mortal de contaminação aérea. Mas você acha mesmo que é tudo coincidência ou bobagem, como diz Obama? Então veja após ligarmos as teorias.
A mensagem no monumento quer dizer que o planeta está com uma superpopulação de 7 bilhões de habitantes, com a China em primeiro lugar, onde começou o surto pelo coronavírus. Hoje a China está com quase 1,5 bilhão de habitantes. Em segundo lugar, a Índia. Em terceiro, Estados Unidos. Indonésia em quarto. Quinto, Paquistão. E em sexto lugar, o Brasil, com os seus 209 milhões de habitantes. Os infectados pelo novo coronavírus já são mais de 1 milhão, com registro de 51 mil mortes em todo o mundo. Considerada a maior pandemia da história. Em pesquisa diz que o prefeito da cidade de Wuhan, na China, admitiu que a divulgação de informações pela autoridade da cidade foi insatisfatória. Em outras palavras, omite informações, o que contribui para a disseminação do novo coronavírus. O médico chinês que tentou alertar colegas sobre o surto, mas acabou enquadrado pela polícia, pois as autoridades da cidade chinesa de Wuhan tentavam manter sob controle informações sobre o avanço do novo coronavírus. Quando o médico tentou fazer alerta a colegas sobre o surto, a polícia foi até a casa dele e lhe ordenou a parar. Um mês depois, ele se tornou um herói ao publicar sua história da cama de hospital, onde acabou não resistindo ao vírus. A dinastia chinesa Zhou ainda confirmou que pelo menos 5 milhões de pessoas deixaram a cidade antes do governo decretar o isolamento, o que pode ter contribuído para a disseminação do vírus pelo país. Será que manter a quarentena isolados dentro de casa vai ajudar a combater essa pandemia com esse governo estrategista e paranoia omitindo informações? Se o vírus não for combatido, muitas pessoas irão morrer de fome ou pelo Covid-19. Mas esse não é um simples vírus. Você já se perguntou por que fica gripado tantas vezes, mesmo tomando a vacina? O seu corpo precisa de tempo para analisar se o vírus é benigno ou maligno, para só depois enviar células de defesa e combater o vírus. Com esse tempo, o vírus te faz ficar doente. Os coronavírus são mutantes, o que leva o seu organismo a fazer tudo novamente, em uma guerra sem fim até que você não tenha mais força. Já são tantas mortes que prepararam um campo de patinação no gelo como necrotério na Espanha. Enterros coletivos na Itália já são comuns. Milhões desses caixões por todo o país do Reino Unido significa apenas uma coisa: o governo federal dos Estados Unidos já está com tudo planejado e preparado por algo ainda maior, onde há uma possível necessidade de enterrar fácil e rapidamente muita, mas muita gente, onde muitos ainda nunca vão ouvir falar da FEMA.